Qual a chance de Ramon Dias ser demitido no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz a resposta e fala também se Fernandinho, ex-volante do Atlético Paranaense, está mesmo na mira do São Paulo. Problema na contratação de Lucas Evangelista no Palmeiras. O negócio pode cair, você vai entender os detalhes daqui a pouquinho. Falo também sobre o Wesley, lateral direito do Flamengo e agora da seleção na mira do Arsenal. O negócio pode chegar até 220 milhões de reais. Para completar, Edu Gaspar, contrário à negociação de Evangelos Marinax com o Vasco. Falo também sobre Alisson, terceira maior venda da história do Atlético Mineiro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e um atacante que não quer deixar o Santos, até porque tem um contrato espetacular. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é séria, importante e triste. O atacante Luigi, que joga pelo Palmeiras Sub-20, a Libertadores da América, foi alvo de racismo na partida contra o Cerro Porteño. Depois do jogo, em entrevista dentro do campo, o Luigi cobrou as autoridades e também o repórter que estava entrevistando ele por não perguntar sobre o crime que foi cometido dentro de campo, que a Conmebol tome uma posição séria com punição para o Cerro Porteño. Já o Campeonato Carioca pode passar de 12 para 14 clubes a partir da próxima temporada. Essa discussão começa a partir do rebaixamento do Bangu. Se for aprovada pelos demais clubes, é possível que 3 times da Série A2 subam para o próximo ano. Já Pedro Raul, que não ia bem no Corinthians, marcou nessa quinta-feira seu segundo gol em 2 jogos com a camisa do Ceará. Foi dele o gol da vitória por 1-0 contra o América de Natal em partida da Copa do Nordeste. Tem aqui 2 jogos, 2 gols e uma assistência com a camisa do vovô. Para completar o giro de notícias, contar que o Grêmio tem negociações avançadas para renovar o contrato de Bright White. O vínculo atual se encerra em junho de 2026 e ele seria estendido até dezembro de 2027. Atacante dinamarquês que tem 14 gols e 3 assistências em 28 jogos. Preciso falar agora sobre um atacante que custa pouco mais de R$1 milhão por mês ao Santos e não pretende deixar a Vila Belmiro. Eu me refiro a Julio Furch, argentino, que não tem sido utilizado por Pedro Caixinha. Ele nem sequer treina com os demais companheiros, está fazendo trabalhos à parte. Foi a forma que o Santos encontrou para forçar uma rescisão de contrato. O vínculo só se encerra em dezembro de 2026 e o Furch não tem nenhum interesse em acertar a renovação, ou melhor, a rescisão, a menos que o Santos pague tudo o que lhe deve do passado e também o restante do contrato. Existiram algumas sondagens para o Furch, do futebol argentino, mas ninguém disposto a pagar nem perto desse R$1 milhão por mês que ele tem direito com a camisa do Santos. Furch hoje está entre os jogadores mais bem pagos do elenco, mesmo não fazendo parte do time principal. Só para completar uma curiosidade no Santos, Guilherme, o jogador mais importante do Peixe até a chegada do Neymar, deu uma entrevista ao Podpah afirmando que Alexandre Galo, que até outro dia era executivo de futebol do Santos, tentou negociá-lo sem nem sequer avisá-lo. O Galo estava fechando uma troca com o Atlético Paranaense que envolvia o volante Eric. O Eric iria para o Santos e o Guilherme iria para o Furacão. O problema é que essa negociação, que já estava na fase de troca de minutas de contrato, chegou aos ouvidos do Guilherme, que colocou um ponto final na negociação. O Guilherme também contou que só decidiu ficar no Santos e renovar o contrato depois que o Galo foi embora. Hora de falar sobre o Flamengo e a possibilidade de o lateral direito Wesley, agora da seleção brasileira, pintar como reforço do Arsenal. Informação que veio da Inglaterra dá conta de que o clube inglês monitora os passos do Wesley e já teria procurado os representantes do jogador para tentar entender as condições de um eventual negócio para a metade do ano. Wesley dificilmente segue no Fla por conta de todo o assédio que ele recebe do futebol europeu. A tendência é que no outubro da Europa, entre os meses de julho e agosto, ele acabe por ser negociado. Jogador que já foi alvo de propostas boas da Atalanta e do Zenit. Não houve acordo com a Atalanta porque o Flamengo na última hora fez uma série de pequenas mudanças, já a negociação com o Zenit foi descartada pelo próprio lateral. A pedida do Flamengo hoje gira na casa dos 35 milhões de euros,
que equivalem a 220 milhões de reais. E a julgar pela convocação do Wesley, não duvidaria que o negócio pode se aproximar de tais cifras. Wesley é hoje o lateral direito mais promissor que atua no futebol brasileiro, crescimento gigante de um ano para cá. Vale a lembrança de que no início de 2024 ele era super criticado por torcedores rubro-negros. Antes das propostas do Zenit e da Atalanta, ele também já havia sido sondado por outros clubes importantes, entre eles o poderoso Barcelona. Quero falar agora sobre a terceira maior venda da história do Galo em todos os tempos. O Alisson deve ser confirmado ao longo da sexta-feira como novo jogador do Shakhtar Donetsk, operação que vai gerar entre 14 e 15 milhões de euros. Seja com 14 ou 15 milhões de euros, o Alisson será o terceiro reforço ou a terceira maior venda do clube, só atrás do Bernard, negociado com o Shakhtar Donetsk por 25 milhões de euros, e também do Paulinho, vendido para o Palmeiras nessa temporada por 18 milhões de euros. Desses 14 ou 15 milhões de euros que estão sendo negociados com o Shakhtar pelo Alisson, o Galo vai ficar com 12 milhões de euros livres de impostos. O Atlético é dono de 80%, mas conseguiu morder uma fatia do jogador, por isso fica com 12 milhões de euros líquidos. Estamos falando de 74 milhões e meio de reais. Importante contar que o Alisson não seria tão usado no time principal do Atlético ao longo da temporada. A negociação contou com o aval do Cuca, que pretende utilizar com mais frequência o Rony, o Júnior Santos e também o Coelho, são jogadores para a mesma posição. Só para completar em relação ao Galo, contar sobre o top 6. O Bernardo, a venda mais cara, 25 milhões de euros, seguido pelo Paulinho, com 18 milhões de euros. A terceira posição do Alisson, 14 ou 15 milhões de euros. Emerson Royal aparece em quarto, 12 milhões de euros. Gemerson em quinto, 11 milhões de euros. E o Gilberto Silva é o sexto, com 9 milhões de euros. Só para completar, duas das três maiores vendas da história do Atlético feitas nessa temporada. Os 18 milhões de euros do Paulinho e os 14 ou 15 milhões de euros do Alisson. Ainda não há uma definição. O Shakhtar e o Atlético estavam debatendo sobre esse valor final do negócio. Mas vamos trabalhar com o número de 14 milhões de euros. Isso significa 32 milhões de euros somado à venda do Paulinho, 200 milhões de reais entrando nos cofres do Galo. Hora de falar sobre Evangelos Marinakis. O magnata grego está inclinado a fechar com o São Paulo em detrimento do Vasco. E a palavra de Edu Gaspar, que foi contratado no ano passado para ser CEO dos clubes do Marinakis pelo mundo, foi determinante para a escolha do São Paulo. Vale a lembrança de que o Edu Gaspar, ainda como diretor do Arsenal, havia feito um mapeamento de 8 clubes brasileiros, entre eles o São Paulo. E o Edu ficou encantado com as categorias de base do tricolor do CT de Cotia. Já o Vasco foi ignorado pelo Edu Gaspar nesse levantamento. Quando o Marinakis tomou a decisão de contratar o Edu e comunicou a ele a sua intenção de comprar um clube brasileiro, o Marinakis levou ao Edu 2 nomes, do São Paulo e do Vasco. E o Edu Gaspar deixou bem claro que, na preferência dele, a opção seria pelo São Paulo. O Edu ainda lembrou ao Marinakis de 2 problemas importantes, caso de compra da SAF Cruz Maltina. As dívidas que o clube tem, superiores a 1 bilhão, hoje fala-se em 1 bilhão e 400 milhões, além da questão da insegurança jurídica. Tudo porque no ano passado o Pedrinho foi à justiça e conseguiu, via liminar, tirar o poder da 777. Para não correr o risco de se meter num enorme imbróglio, o Edu Gaspar sugeriu ao Marinakis que avançasse com o São Paulo, e assim que a coisa tem funcionado, então dá para dizer que o Edu Gaspar teve papel determinante na escolha pelo tricolor. Marinakis e São Paulo têm negociações avançadas para se tornarem sócios no comando das categorias de base do São Paulo, embora também já tenha contado para vocês que a promessa de 100 milhões de dólares por 5 temporadas terá um pequeno percentual destinado a contratações do time principal do São Paulo. Só para completar o noticiário do Vasco, Júlio Brandt e Clóvis Munhoz romperam com o presidente Pedrinho e anunciaram suas renúncias do Conselho Deliberativo do Vasco. Os dois eram apoiadores do atual presidente. Só para arrematar de vez em relação ao Vasco, o Vasco deve assinar na próxima semana a renovação do contrato do meia atacante Ryan. Novo vínculo deve ser estendido até dezembro de 2026. Excelente notícia para o clube. Hora de falar sobre o Palmeiras. Existe uma chance real de a compra de Lucas Evangelista Melar.
é que o meio atacante, que pertence ao Red Bull Bragantino e havia sido comprado pelo Palmeiras, não teve aprovação na primeira parte dos exames médicos. Foi detectada uma pequena alteração na bateria de exames promovida no atleta. Para não cancelar o negócio, o Palmeiras decidiu suspender o acordo e submeteu o Evangelista a uma nova bateria de exames. Serão exames complementares para tentar entender se isso que foi diagnosticado numa primeira bateria de exames se confirma. Caso seja reprovado nos exames médicos, o Palmeiras devolverá o Lucas Evangelista ao Red Bull Bragantino sem o pagamento dos 4 milhões de euros acertados entre as partes. Mas, Nicola, se o Evangelista não for para o Palmeiras, o Fabinho volta ao Verdão? Informação que eu tenho é de que, independentemente do acordo do Evangelista ou não, Fabinho será jogador do Red Bull Bragantino numa operação de 2,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Os negócios são distintos e não dependem um do outro. A notícia sobre o Evangelista preocupa especialmente a comissão técnica, que gosta bastante do Evangelista. Ele chegaria para uma função que já teve vários alvos, como por exemplo o Andrés Pereira, como por exemplo o Vila Sante, Andrés Pereira do Fulham, Vila Sante, que pertence ao Grêmio, entre outras operações que também não funcionaram na busca por um camisa 8. Só para completar o noticiário do Palmeiras, contar que Flávio Rodrigues de Souza será o árbitro da próxima segunda-feira na semifinal entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Bora falar agora sobre a chance de Fernandinho, ex-volante da seleção brasileira, pintar como reforço no São Paulo. Essa especulação surge entre torcedores do tricolor depois da contusão do Pablo Maia. Volante que passou por uma cirurgia no ligamento do tornozelo e não tem data para voltar. Fernandinho está livre no mercado depois de não ter seu contrato renovado com o Atlético Paranaense no fim da temporada passada. Volante que já foi da seleção, do Manchester City, entre outros clubes, atualmente com 39 anos, Fernandinho ainda não anunciou sua aposentadoria, embora essa seja uma possibilidade absolutamente real. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa próxima ao presidente Júlio Casares para saber se o Fernandinho pode ser a alternativa do São Paulo para a contratação ou substituição do Pablo Maia. E a resposta que eu obtive foi a seguinte, abre aspas, o Fernandinho esteve nos planos do São Paulo, mas isso aconteceu há mais de 2 anos, quando ele veio pro Brasil. Na época, ele preferiu o Atlético Paranaense em vez do São Paulo e desde então não houve absolutamente nada, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Fernandinho não disputou campeonatos estaduais, está sem jogar desde o fim do ano passado, quando o Furacão foi rebaixado. Atleta que depois de sair do Manchester City, esteve por 2 temporadas e meia no CAP, com números interessantes. Só para completar em relação ao São Paulo, Lisiero e Luan foram inscritos pelo Tricolor no Campeonato Paulista, mas isso não significa que eles serão usados para a partida contra o Palmeiras na segunda-feira. Essa decisão tem a ver com o fato de que, se não fossem inscritos, eles estariam impedidos de serem negociados na janela de 10 de março a 11 de abril e ambos não fazem parte dos planos do Tricolor. Bora fechar o vídeo para falar sobre Ramon Dias. O técnico do Corinthians corre risco de demissão. Posso assegurar que é uma pressão gigante, como nunca antes vista, em cima do presidente Augusto Melo, especialmente depois da derrota por 3-0 para o Barcelona em Guayaquil e da notícia de uma briga grande entre atletas no vestiário pós-partida. A discussão aconteceu, ânimos ficaram acalorados, Memphis Depay, Gustavo Henrique, entre outros, Mateuzinho e Matheus Bidon também bateram boca. E essa não foi a primeira vez que houve um clima pesado no vestiário depois de um jogo. Isso tem se tornado constante e aumenta a pressão pela demissão do técnico Ramon Dias. A avaliação dentro do Corinthians é de que o treinador argentino não tem peso para evitar esse tipo de problema. Mas o que o Augusto tem afirmado para pessoas próximas é que não demitirá o Ramon Dias, mesmo em caso de eliminação para o Santos nesse domingo na Neoquímica Arena. A ideia do Augusto é que o treinador fique pelo menos até o jogo da volta contra o Barcelona na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena. A única possibilidade de alteração desse plano é em caso de eliminação para o Santos com outra derrota vexatória, um 3-0, 4-0 ou algo do gênero na Neoquímica Arena, ficaria sem clima para que o argentino, que salvou o Corinthians do rebaixamento no ano passado, permanecesse pelo menos até o jogo decisivo contra o Barcelona. Então, o projeto do Timão é
manter o Ramon até o confronto contra o Barcelona. Em caso de eliminações para Santos e Barcelona, aí certamente ele será demitido e a busca por um treinador novo já tem sondagens e especulações. O Tite é o nome mais badalado dentro do Corinthians. Há muita gente que defende a contratação de alguém que foi extremamente vitorioso no Parque São Jorge. Embora o Tite tenha queimado seu filme com parte dos corintianos em 2023, quando recusou 4 convites para treinar o Timão, na oportunidade ele dizia que havia tirado o ano sabático e que não trabalharia. Pouco tempo depois ele assumiu o Flamengo. Outra alternativa no Corinthians, Renato Gaúcho. Esse nome é defendido por uma ala menor dentro da diretoria, mas também tem seus defensores. O que se sabe é que o Ramon Dias comanda os trabalhos até o confronto de domingo contra o Santos, jogo que vale demais. Vitória no tempo normal classifica o vencedor, em caso de empate, decisão nos pênaltis. Se você tem palpite sobre o futuro do Ramon Dias, o Corinthians vai à final do Campeonato Paulista, o Timão tem chance de virar contra o Barcelona, usa o espaço para comentário, registra suas opiniões, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta mais tarde. Tchau!